até botei aqui no meu bloquinho, que eu anotei antes correndo com o celular, eu tô no bloquinho. Eu botei assim, meu Deus, o que é que eu vou falar sobre... O que é que eu vou falar aos adolescentes sobre missões, né? Então, assim, eu acho que uma coisa que é importante é que eu também tenho que pensar. O que é que eu queria ter ouvido sobre missões quando eu era adolescente? E uma coisa que eu queria, assim, até começar perguntando a vocês, quem aqui é missionário? Levanta a mão. Pronto, então a gente vai começar a ensinar uma coisa. Todos, quem aqui reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador? Então, o número não está batendo, né? De missionário e de quem é salvo. Uma coisa que eu aprendi com Nayara, que já foi, né, já até ajudou aqui nos adolescentes, e que foi muito tempo a secretária de missões, é que todos aqueles... Eita, pode sentar, minha gente. Os bichinhos, só tenho pena. Fico com pena quando os meninos deixam o povo em pé o tempo todo. Não, pode sentar, viu? Então, assim, a gente tem que entender que todo mundo que professa Jesus como Senhor e Salvador é um missionário. Você pode não ser um missionário para outra nação, em uma missão transcultural, mas todos somos missionários. E eu acho importante que a gente saiba disso, porque o ID não vai ser só para... não, aqui na igreja tem Eva, né? Está lá em Londres, pronto, está fazendo missões. Não, missões é para Idali e Alexandre estão na Bolívia. Não, missão é para mim e para você. Para todos nós. Cada um, claro, assim, né, todo mundo está aqui, ninguém está em Londres, então eu não tenho como atingir aquele povo que Eva está atingindo. Mas eu tenho um povo, você tem um povo. Né? Quem assistiu uma ministração recente do pastor Edilson falando sobre ide por todo o mundo. E esse mundo, às vezes, a gente fica achando, eu só vou entrar em missão quando eu for para a minha nação do coração. Né? Porque aqui eu acho que tem, fora Vitor Hugo, tem muitos outros que têm uma nação que Deus colocou no seu coração. E isso é lícito, isso é bênção. Por quê? Porque mesmo antes de você ir, você já está o quê? Orando e se preparando. Não é verdade? E eu queria começar, né, porque a gente tem que ler a palavra, não falar da minha boca. Mateus 28, certo? E uma coisa, né? Às vezes as pessoas falam assim, a grande comissão. E muita gente fica perguntando, o que é a grande comissão? Nós somos comissionados a falar de Jesus a outras pessoas, a falar de Jesus aos nossos, aquele parente que ainda não conhece Jesus, aquele seu pai, aquela sua mãe, que às vezes rejeita a palavra, mas você tem um papel fundamental. Sabe que a gente não salva ninguém, mas quem pode pregar com palavras e com atitudes somos nós. Jesus não vai vir aqui, né, novamente chegar e dizer assim, eita, falar alguém. Não, ele usa cada um aqui para que ele seja apresentado. Agora, se a gente não estiver apresentando ele da forma que ele é, muitos não vão receber. Então, a gente tem uma responsabilidade grande de se mostrar às pessoas como Jesus é. É uma dura, né, mas Deus nos dá a capacidade. Então, abram aí Mateus 28, a partir do versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muitas vezes a gente vai direto para o versículo 19, né? Ide, vá, pregue. Mas uma coisa que eu, quando estava lendo, me destacou foi o versículo 18. A Jesus foi dada toda a autoridade. E essa autoridade, ele nos deu. Então, você não vai falar por você mesmo. Você não vai, como é que eu vou enfrentar um Estado Islâmico, né, para aqueles que querem ir para os povos não alcançados em lugares da janela 1040. Quem já ouviu falar da janela 1040? São o quê? No mapa, quem não tem um mapa do mundo, mas se tivesse, é como se fosse uma janela. Alguns países,
né, algumas nações onde é mais difícil para alguém pregar o evangelho, né? Assim, pela lista do Portas Abertas, o mais difícil, assim, atualmente é a Coreia do Norte. Mas sabe que tem pessoas dispostas. Por quê? Porque elas não estão mais amando a própria vida. Elas já deram tudo o que elas são para o Senhor Jesus, sabe? Aí tem gente que às vezes fica assim, mas eu não tenho coragem. Mas a coragem não é nossa, sabe? Então, assim, a gente precisa entender que a capacitação para a gente enfrentar os perigos... Às vezes as pessoas pensam assim, eu vou para um país, para uma nação, eu vou para a França, vou para Paris. Aí as pessoas pensam, muito bom, né? Vai para Paris. Só que você precisa entender que a pressão que vai ter ao missionário, aquele que vai pregar a palavra, vai ter em todos os lugares, até dentro da sua casa. Se você se levantar de verdade para falar à sua família, muitas vezes o inimigo vai levantar fortalezas dentro da sua casa. Então, a gente precisa entender que não é na minha força, não é na minha coragem, não é porque eu sou muito corajosa, eu vou para a Coreia do Norte. Não, o Senhor que capacita, porque a autoridade está sobre Jesus. E se a gente sabe que serve a Jesus, então essa autoridade está em nós, né? Então, antes do ID, a gente precisa entender essa autoridade. Quem é Jesus? Né? Porque eu não posso falar sobre alguém que eu não conheço. Né? Senão vai ser como aquele homem que estava querendo falar, né? Eu não me lembro o nome agora, minha gente, em Atos, que uns filhos de alguma pessoa, que eu não me lembro o nome, estava falando, né? E os demônios deram uma surra nele, porque disseram, eu conheço Paulo e sei quem é, agora você. Né? Então, assim, é para dar medo da gente, meu Deus, não, é para que a gente possa se examinar e conhecer quem é esse Jesus que a gente tanto quer que as pessoas falem, sabe? E uma coisa que eu estava ouvindo hoje, eu assistindo um vídeo, né, uma ministração, e um grande missiólogo, né, ele falando assim, que se no seu coração não arde sobre missões e evangelismo, você precisa rever se realmente você nasceu de novo. Porque o novo nascimento, uma das coisas assim, que demonstram que você nasceu de novo, é o desejo que outras pessoas também conheçam e vivam a mudança que você está vivendo. Né? Porque eu entendo assim que a gente vai... Não é assim instantâneo, né? A gente sabe que a conversão, ela vai sendo o quê? Progressiva. Todos os dias a gente vai convertendo uma parte da gente. Uma parte que, às vezes, quer continuar sendo dona de si mesmo. Né? Então, eu quero que assim, a gente entenda isso. Antes da gente ir, sabe? A gente perceber, conhecer quem Jesus é. E, assim, o ir e o pregar, né? Tudo isso está junto. E eu não posso, assim, você não pode ficar pensando, mas quando será isso? Sabe? Pode ser hoje à noite. Pode alguém precisar estar precisando de você quando você sair aqui desse culto. Né? Então, você precisa estar sempre cheio da palavra, cheio do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, né? Você abre lá em Atos, capítulo 1. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe? Você é testemunha. Se a gente for olhar nesse contexto aqui, a gente está no confim do mundo. Não é? Se a gente for olhar da ótica dos discípulos, imagine, a gente está no Brasil. Né? Na época que a Bíblia foi escrita, os povos daquela região nem conheciam esse lado do mundo. Então, nós estamos nos confins. E, às vezes, a gente fica pensando, onde são os confins? Né? No livro que é o tema do Dia da Vida de Missões, vocês assistiram, né, o vídeo? É o Ushuaia, né? Quem aqui, acho que alguns devem saber que o Ushuaia é uma das cidades mais próximas do final mesmo da América Latina, né? E qual é o nome do autor?
Simon Potter, eu já ia dizer John Piper. Ele falando, né, que quando ele estudava lá na Inglaterra, ele ficou estudando e aí apareceu essa cidade. E ele ficou assim muito interessado, né? Aquela ali despertou ele. Uma cidade tão longe. E uma coisa interessante é que ele ficou assim impactado porque lá tinha uma fábrica da Coca-Cola. E aí ele estava falando no livro sobre a missão Coca-Cola. Que a Coca-Cola, ela está em todo lugar. E aí, o que é que acontece? Eles têm uma estratégia, né, de, tipo, levar aquele produto a todos os confins, né? Nós temos algo muito, muito, muito melhor do que uma Coca-Cola gelada no deserto. Né? Nós temos algo que modifica vidas, que transforma vidas. E é essa palavra que deve chegar nos confins da terra. Eu estava até falando aos meninos que os confins da terra, às vezes, pode ser, como alguém que já viu Eva falar, Urimamã, né? Ali no meio do nada, às vezes é um sítio aqui onde aquelas pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. Eu vendo, não sei se alguém conhece, mas tem um missionário brasileiro que o nome dele é Ronaldo Lidório. E ele faz missão, principalmente em tribos indígenas. E ele assistiu um vídeo, eu não lembro de que ano foi. Era no YouTube, eu não sei se... Não é tão recente. Mas ele falando assim, como ele assim, estava triste, ao mesmo tempo incomodado. Porque ele disse assim, como é que hoje, né, você chegando mais de 2000 anos, né, da ressurreição e ascensão de Cristo, ainda existem povos não alcançados. Ainda existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E isso traz uma responsabilidade para mim, principalmente para vocês. Por quê? Porque vocês são a geração que está dentro desse avivamento. Não é me tirando, não, minha gente, mas é porque vocês... daqui a um tempo, quem vai estar trazendo as palavras, quem vai estar indo para as nações, quem vai estar indo para as escolas de missões, são vocês. Né? Eu não vou contar com quem ainda não está, com quem está lá fora, eu tenho que contar com quem? Com vocês. Né? E ele falando assim, e eu fiquei, meu Deus, ele falando assim, na época tinha 100 etnias indígenas que não foram ainda alcançadas, não chegou a palavra ainda a elas. Sabe? E ele falou também uma coisa assim, que eu fiquei até pensando, meu Deus, que existem pessoas, sertanejos, né? Existe até fala-se de uma janela 1040 no próprio Brasil, né? Que são lugares que você vê assim, no sertão do Piauí, no sertão de Pernambuco, no sertão do Ceará, que a palavra genuína não chegou. Que as pessoas vivem em sistemas de idolatria, né? Que estão presas, na verdade. E assim, só quem pode trazer essa libertação é a palavra de Deus. Né? E como vocês bem escreveram aqui, nesse versículo, como é que eles vão ouvir? Tem que alguém pregar. Né? Tem que alguém pregar. E como é que iremos, se não tiver aqueles que contribuam? Sabe? Eu gosto muito de ler sobre missionários. E gosto de assistir ministrações de missionários. Digamos assim, de missionários que foram... Porque todo mundo aqui é missionário, então todo mundo que vinha pregar vai ser missionário também. Mas eu gosto muito de ler assim, pessoas que foram para outras nações, ou que foram para lugares assim, para meio de aldeias, que saíram daquele conforto, né, do nosso conforto. Por quê? Porque eu vejo muitos sinais que acontecem através da vida deles. E hoje eu vendo, se você olhar em Marcos, né? Marcos 16, ele fala, né? Jesus fala que os sinais irão acompanhar aqueles que creem. E é aqueles que estão em missão. Se eu ficar só aqui, não, eu sou crente, mas eu sou só crente de ir para a igreja dia de quinta, dia de domingo, os sinais não vão me acompanhar. Se me der um veneno, eu vou morrer. Né? Porque lá fala, se derem veneno a você, mas porque você está em missão, nada vai lhe acontecer. Você vê até quando Paulo é picado por uma cobra, lá em Atos. Né? E o povo ficou esperando, ele vai morrer. Nada aconteceu.
Né? Não é você deliberadamente chegar, nem aí um copo de veneno, um copo de coca, e achar que nada vai acontecer. Não. Mas, assim, se você for estudar a vida de alguns missionários, você vai, assim, entender e vai deixar arder essa chama. Você vai perceber que você tem feito muito pouco, e que nós temos feito muito pouco, e nós precisamos nos despertar, sabe? E eu falo assim, às vezes você pensa, ser missionário, eu sou um missionário, como é que eu vou entrar em missão a partir de agora? Você tem que olhar quem é o seu campo missionário. Né? Se na sua casa ainda existem pessoas que não reconheceram Jesus, pronto, seu campo missionário é a sua casa. Honre os seus pais. Olhe, uma coisa que é importante, porque a gente pensa assim, honrar pai e mãe é independente se ele é crente, se ele não é crente, se ele é o que ele for. Ele merece o seu respeito. Sabe? Existe uma autoridade que Deus deu a ele sobre sua vida. Então, honre. Sabe? Honre a vida deles, sabe? Principalmente aqueles que não têm pais crentes, que muitas vezes, às vezes, chegam, acho que chegam muito para vocês, né? E que às vezes, meu pai está reclamando porque eu estou vindo para a igreja demais, sabe? Honre. Então, cumpra tudo aquilo que você precisa fazer na sua casa. Não coloque como desculpa, não, porque eu tenho que ir para o culto, não, porque eu tenho que ler a Bíblia, sabe? Seja um filho excelente. Sabe? Ainda mais porque você conhece a Jesus, para que seus pais possam olhar e dizer, eita, esse menino aí, depois que começou a ir para essa igreja, alguma coisa aconteceu lá. E foi alguma coisa boa. Pode ser que muitas vezes eles não reconheçam? Pode. Porque muitas vezes as pessoas estão presas ao que o inimigo quer. Mas, assim, não deixe de honrar, não deixe de orar por eles, sabe? Não precisa estar todo dia você chegar lá e fazer uma pregação em casa, não. Não é dizer assim, se não aceitarem, vai todo mundo para o inferno. Não. Mas, pouco a pouco, apresente essa palavra, sabe? Porque a maior necessidade que qualquer ser humano, pode ser na China, no Japão, na África, aqui no sertão, aqui perto da sua casa, a maior necessidade do ser humano é conhecer Jesus, é a salvação. Então, assim, às vezes a gente pode fazer muita coisa de caridade que é importante, mas se eu não falar acerca de Jesus, aquela pessoa vai ficar satisfeita, às vezes no alimento, satisfeita nas vestes, mas ela não vai estar satisfeita na alma e no espírito dela. Então, assim, tudo que você for fazer, lembre-se que é para o Senhor Jesus. E eu quero, assim, que vocês pensem que a gente pode cumprir o nosso ID em todos os lugares, né? A gente tem que lembrar que passou da porta da igreja é o campo missionário, né? Pessoas precisam ser salvas na sua escola, onde você vai, independente, às vezes na sua faculdade, pessoas estão pedindo socorro. E quem está com os botes salva-vidas são vocês. Vocês é que podem apresentar aquele que vai satisfazer e vai suprir todas as coisas. Eu queria que eu lembrar vocês uma coisa. A maioria aqui acho que ainda está, ou vai para a faculdade, ou já está na faculdade. E muitas vezes assim, as pessoas pensam assim, mas eu tenho um chamado, e eu não vou estudar, não precisa, sabe? E ficam, às vezes, assim, negligenciando fases. Né? Às vezes, assim, não vou estudar mais não, para quê? Se o meu chamado é para ir lá para as tribos indígenas. Mas, assim, sabe, às vezes esses lugares que você, às vezes, até pensa assim, para que eu vou me formar? São naqueles lugares que a sua formação vai fazer com que você chegue àquele lugar. Né? Eu até vou recomendar a vocês, tem um livro chamado Mulheres Fiéis e Seu Deus Maravilhoso. E, dentre eles, são quatro ou cinco mulheres que, de alguma forma, fizeram missão. E uma delas, ela era médica, e ela passou muitos anos servindo na África, sabe? Então, assim, nada daquele que pode chegar às suas mãos vai ser em vão, sabe? Estudem. Eva mesmo, no último encontro,
missionária falou uma coisa engraçada, ela dizendo que, gente, estuda inglês. Por quê? Porque ela está vendo a necessidade que é. Né? Você vai para outra nação, né? E eu, assim, falando dela, porque eu vejo assim como ela pisou em fé. Né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, meu Deus, sair da minha casa, do meu trabalho, das coisas assim que estão tão já ajeitadinhas para servir, para viver aquilo que Deus chamou. Às vezes você fica pensando, eu não tenho coragem não. Mas Deus dá essa coragem, Deus traz essa capacitação. E ela falando que estava orando para uma pessoa e não viu nada. Ela disse, meu Deus, só vi uma frase. Aí ela era, she's strong? Não, you are strong. Aí ela disse que começou a dizer isso para a mulher, e disse que a mulher começou a chorar. E Deus, através de uma frase, falou com aquela pessoa. Então, assim, é para a gente só aprender uma frase, assim, não, aprendi agora uma frase em inglês, ou em espanhol, uma frase em japonês, vamos embora. Não, sabe? Mas é para mostrar a você que, às vezes, até a nossa incapacidade, até aquilo assim que é tão limitado nosso, né? Porque a gente fica rindo com Eva, porque nos primeiros dias que a gente ficava falando, né, a gente achava muito engraçado, porque ela mesma dava aquela coisa, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir aprender, não. Mas, assim, a cada dia a gente vai vendo progresso, sabe? Eu, lendo uma história de outra mulher que foi para a Argélia, né? E elas chegaram ali naquele lugar, elas não sabiam uma palavra, sabe? Mas Deus capacitou, sabe? Elas passaram, acho que mais de 30 anos naquele lugar. E Deus foi capacitando. E foi, assim, foram etapas, né? Porque ela primeiro foi para um lugar onde tinha muita gente inglesa, naquela região. Muitas vezes a gente vai para algum país, alguma nação, e as primeiras pessoas que vão chegar vão ser brasileiros. Né? Porque muitas vezes as pessoas estão assim com tanta saudade, né? Então, assim, mas eu sempre vejo que a gente vai para outra nação, a gente vai para trazer libertação, tanto aquelas pessoas que são da nossa nação, que por algum motivo estão lá, mas também para aquele povo. E Deus vai trazendo estações. Né? Então, assim, eu recomendo muito vocês lerem. Né? Vitor Hugo sabe que eu vi falando para ele ler. E ele está um bom leitor. Mas é verdade, assim, a leitura da palavra e a leitura de livros, sabe, são enriquecedoras. Sabe, eu tenho certeza que não vai ser em vão você se preparar para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Sabe? Existem etapas e, assim, se preparem em tudo. Se preparem em tudo, não negligenciem, não. Se for, meu Deus, eu não sei. Para quê fazer essa faculdade? Sabe? Sonde o seu coração, sabe? Perceba as indicações e inclinações do Senhor, sabe? Tem pessoas que, às vezes, não vão precisar de uma faculdade para ir. Vão, mas, às vezes, tem gente que Deus está chamando para uma área específica, para que, naquela área específica, ela possa atingir pessoas em outra nação, em outra cidade, numa tribo indígena, no meio do povo sertanejo. Né? O pastor Edilson tem uma visão muito forte no coração dele de que essa cidade é um celeiro de missionários. Que essa cidade aqui, e você faz parte. Porque, quantos anos nos restam? Né? O fim, cada dia se aproxima. Né? Você vai, quem estiver aqui já no segundo ano do Rema, que foi estudando escatologia, né, vai percebendo que os sinais eles vão se... Né? Então, essa onda, a gente ora por uma onda de avivamento na nação. Né? E você vê o Descende mesmo, né? No começo desse ano. E você vê ali quantas pessoas, milhares de pessoas que estavam naqueles lugares e assistindo. E que deixaram Deus trabalhar no coração e ser aquecido. Porque se você for lá e você vê assim, você assistir. Quem aqui puder assistir, que não assistiu, assista, sabe? Foram quase, acho que 12 horas, sabe? Em que o seu coração vai sair aquecido. Tem um dos ministros que estava naquele dia, que é o Loren Cunningham. Eu não sei se a pronúncia está certa, mas falar com Eva.
E ele é o fundador da Jocum, que é Jovem para as Nações. Há muitos anos atrás, Deus deu uma visão a ele, de que os jovens, né, vocês estão incluídos demais, são super jovens, são aqueles que iriam incendiar as nações com a palavra de Deus. E assim, você assistiu, ele é um dos homens, ele entrou, eu vi um livro dele, ele falando assim, que existe um clube no mundo das pessoas que visitaram mais de 100 nações. E ele está incluído nessa lista, ele disse que foi convidado, né? Ele disse, depois que e ele já foi em todas as nações do planeta, mesmo as que não são reconhecidas pela ONU, né? Porque a gente tem umas 196 reconhecidas pela ONU, mas existem algumas que, por vários motivos políticos, não são reconhecidas pela ONU. E aí, ele falando, ele visitou todas essas nações, sabe? Porque Deus colocou uma visão no coração dele, de que os jovens, né? Jovens para as nações, né? O JP. A Jocum é isso, sabe? Pessoas, Deus mostrou a ele que, que a juventude iria cumprir, sabe? Aquilo que muitos outros já tentaram, né? Sabe? Então, assim, você hoje, nos últimos dias, né? Que a gente vive os últimos dias, você hoje tem essa responsabilidade de levar essa palavra que salva, que cura, sabe? Essa palavra que liberta, essa palavra que transforma pessoas, transforma vidas, transforma famílias, né? Que reaviva o nosso coração. Essa palavra aqui, ser transmitida para outras pessoas, é minha e sua responsabilidade. Sabe? E eu falando nele porque ele já é um senhor, né? Tem não sei se ele tem uns 90 anos, por aí. E assim, você ouvir ele falar ali, ele, sabe, você sentir, você perceber que é uma pessoa que se entregou realmente à causa de Cristo, sabe? Que não tem como preciosa a própria vida, sabe? Eles têm um complexo de missões lá no Havaí, nada mal, né? No Havaí. E, assim, eles estavam, na época, né, do Descende, eles estavam precisando de pessoas para traduzirem para alguns idiomas indígenas, para alguns dialetos, né? Então, assim, às vezes você não precisa ter grandes talentos, não. Não precisa ter grandes, ai, meu Deus, fulano e tal, sim, porque fulano é inteligente. Não. A capacitação vem de Cristo, sabe? Não é no meu talento, não é na minha força. É por causa dele, sabe? E quando é por causa dele, para ele, as coisas fluem, sabe? Não é... Às vezes a gente pensa assim, não, se eu fosse talentoso e falasse bem, que nem cicrano, aí tudo bem, eu poderia ir para qualquer nação. Não, se eu tivesse uma facilidade para aprender novas línguas, eu já tinha ido, sabe? Mas, uma coisa que é bem importante lembrar, se você não for um bom missionário na sua igreja local. Como é que eu sou um bom missionário na minha igreja local? Quando eu participo das coisas da minha igreja, quando eu sirvo bem, quando eu, na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, eu dou um bom exemplo, o perfume de Cristo exala de mim, então eu posso ir para qualquer lugar. Mas se aqui eu sou negligente, se aqui eu fico, é dia de evangelismo, não, vai só já mesmo, porque pelo amor de Deus, eu não vou não. Não, ficar lá na rodoviária, Deus me livre, não vou nada, e sair, e coloca assim, não, mas isso aí é chamado de pessoa específica. Eu não sou chamado para a missão. Então, você não é chamado para ser cristão. A verdade é essa. Se eu não sou... Se a minha comissão, a minha missão é falar de Jesus, se eu fico dizendo, não, é só de Marcelo, então, meu filho, você esqueceu que você é cristão. Então, sabe, eu nem sei quanto tempo ainda tenho. Pronto. Ixi, Marcelo, já. Eu só queria dizer só mais algumas coisinhas para encerrar. Tá. É que a gente faz missão, indo, orando e contribuindo.
sabe? Mas, assim, não devemos, assim, só pensar, não, eu vou contribuir, vou ser um grande empresário e vou contribuir apenas, sabe? Vou ser como um grande empresário, porque aqui, quem tiver um desejo de ser empreendedor, sabe, coloca diante do Senhor, peça a Ele ideias, porque as melhores ideias vêm dEle, sabe? Às vezes eu fico vendo algumas coisas de gente que é empreendedor, tal, e que tem sucesso. E às vezes eu vou ouvindo as coisas e eu vou vendo, meu Deus, pegaram os princípios bíblicos que os cristãos não estão pegando. Sabe? Às vezes eu vejo assim um pessoal na internet falando umas coisas, eu disse, meu Deus, isso aí. Sabe? E a pessoa pegou aquele princípio e decolou. Né? Porque o sol e a chuva caem sobre todos. Né? E muitas vezes você, que é filho, não está vivendo da paternidade de Deus. Sabe? Então, assim, lembre, eu posso contribuir? Posso. Mas também, naquele meu trabalho, eu tenho que ser uma testemunha de Cristo. Não adianta eu dizer assim, vou prosperar, vou ganhar muito dinheiro. Mas aí, quando vir a Receita Federal, vou burlar aqui uma nota, vou botar uma nota. Sabe? Que aí, quando vier um fiscal da Receita, vai dizer, vixe, e não é crente? Eita, esses crentes, sabe? E você envergonha o nome de Cristo. E você é envergonhado, sabe? Então, assim, a gente precisa orar para que o nosso caráter esteja, sabe? O caráter de Cristo. O caráter de Cristo impresso em nós. E orar também é muito importante. Mísia falou domingo, né? Dizendo que... Não, foi Mísia não, foi Anderson. Dizendo que a oração, que o que deixa o capeta com raiva. E assim, tipo, quando pensa, eita, ele está orando. Não é quando você está lendo, adorando, não. É quando você está orando, de joelho, conectado ao Senhor. Pode ser de joelho, né? De outras formas. Mas assim, sabe, ore, mas tenha ação, sabe? Não fique só pensando assim, quando chegar no dia, um exemplo, né? O dia da vida de missões, a gente vai levantar uma oferta especial para enviar para os missionários que já estão em algumas nações. E aí você pensa assim, eu vou ficar aqui orando por eles. Não, dê um passo de fé. Às vezes você pode pensar assim, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho certeza aqui que tem o seu pouco, que você acha às vezes que é pouco, às vezes é o seu muito, sabe? Não se compare com alguém. Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas fulano deu sei lá quantos mil, não sei quem deu não sei quantos milhões. E eu só tenho 5 reais. Mas aí você vai para a Bíblia e lembra, quem foi aquela que Jesus olhou e disse que tinha dado mais que todos? Né? Foi aquela viúva que só tinha aquelas moedas. Ela não deu o resto dela, sabe? Então, assim, não pense, não participo de tal coisa, porque só tem, todo mundo que vai participar vai dar 100 reais, 1.000 reais, e eu só tenho R$1. Gente, não acho que é pouco, sabe? Se é o seu muito, se é aquilo que você tem, sabe? Entregue ao Senhor, porque o Senhor, Ele aumenta. Sabe o que é que Deus aumenta? Aquele que você semeia. Se eu não semeio nada, vou colher nada. Não adianta eu pensar assim, que vai vir um milagre extraordinário. Às vezes pode até aparecer milagres extraordinários, né? Você não plantar nada, né? E diz, Jesus, não vou dar aqui. Só que a gente não vive de milagres extraordinários. A gente vive de princípios. Os milagres, eles vão existir. Mas a gente não precisa... Sabe, a gente precisa entender que a gente precisa andar na palavra, semear essa palavra, semear dos nossos bens. Né? Como eu estava falando a vocês, não adianta se eu disser assim, essa missão é para outra pessoa, eu não estou sendo uma cristã. E se eu colocar e pensar assim, mas o meu dinheiro eu não vou dar, né? O meu dinheiro não é meu. O meu dinheiro, quando você entrega a sua vida a Jesus, nada mais é seu, tudo é dele. Tudo é dele. Mas Deus, o quê? Não pede, vai ficar com... Não, vou pegar tudo. Não, sabe? Deus nos coloca, às vezes, para nos sacrificarmos em várias coisas, nos coloca para o quê? Para conhecer o que tem no nosso coração. Para a gente ver se a gente realmente está sendo... Sabe, a gente está disposto a nos entregarmos. Porque, às vezes, assim, é muito fácil eu chegar aqui e falar, entregar. Mas, às vezes, o meu bolso... Né, aí você pensa, mas... Esse dinheiro aqui foi tão, sabe? Foi tão suado.
e você fica assim preso àquele dinheiro e deixa de ser bênção na vida de alguém. Deixa de ser bênção na vida de uma outra pessoa que está tão longe de você fisicamente. Mas, assim, sabe, às vezes o seu dinheiro, sabe, vai contribuir, sabe, para a vida serem salvas. Sabe, você precisa entender que não é o dinheiro por si só, sabe? Não é contribuir só porque, não, porque falaram tanto, vou ter que dar. Não, sabe? Deixa Deus despertar no seu coração, sabe? E entender, sabe? Ter essa convicção que sempre é melhor dar do que receber. Sempre é melhor dar do que receber. Quando você conseguir compreender e entender isso, as coisas vão fluir mais fáceis, sabe? As coisas não vão ser tão presas. Sabe por que às vezes as pessoas ficam tão presas a dinheiro, a posições, a lugares? Não é verdade? Por quê? Porque elas não conseguiram compreender ainda que dar é melhor do que receber. Sabe? Você se doar, você, sabe, eu acho assim que é uma alegria quando você percebe que é aquilo, que às vezes nem seria assim tão impactante para você, né? Porque às vezes assim, é uma coisa que você pensa para você mesmo, você diz, meu Deus, mas isso é tão simples, mas isso é, sabe, na vida do outro, na vida do seu irmão, na vida daquela pessoa assim que você está passando na rua, aquilo ali vai ser, sabe, uma demonstração do amor de Deus para elas. Então, assim, eu queria que vocês saiam dessa noite, sabe, despertados e entendendo que eu sou um missionário, porque eu sou daqueles que seguem a Cristo. E Cristo me deu uma missão. E essa missão é pregar o nome dele a todas as criaturas e fazer discípulos, sabe? Então, que vocês sejam abençoados, sabe? Que no dia Verbo da Vida de Missões, vocês possam se preparar espiritualmente, se preparar em oração, se preparar, sabe, financeiramente, sabe? E colocar realmente, sabe, missão dentro do coração de vocês. Não apenas assim, uma data específica. Não, porque teve a conferência de missões, que esse ano, infelizmente, nós não tivemos, né? E eu vendo algumas fotos, e deu uma saudade de algumas viagens missionárias que a gente fazia aqui por perto. E eu tenho certeza que aquelas pessoas, sabe, que um dia já participaram do evangelismo, ou às vezes de ir ali no Projeto Crescer, trazer, assim, abençoar aquelas crianças, né? Participar de um evangelismo lá na rodoviária, sabe o que é, sabe? Você trazer uma, assim, alegria e vida a outras pessoas, né? Você conduzir pessoas à salvação. Eu acho que esse é o maior prêmio que a gente pode ter nessa terra.